Olá, estamos aqui novamente. Olá, Gabriel. Olá, Dilson. Olá, vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para batermos novamente ou mais um papo, mais uma conversa dentro desse meu esforço, desse meu interesse de que mais pessoas participem, que mais pessoas saibam o que está acontecendo e que não se façam de surdos, de indiferentes, ou como se nada disso que está acontecendo lhe afetasse. Então, eu vejo com bastante satisfação até que eu trago aqui para vocês algumas abordagens e que vêm da minha experiência de vida, que vem da leitura que eu faço do que está acontecendo através da internet, através de outros meios. Não a imprensa, né? Não a imprensa chamada livre, porque essa somente. Isso já está combinado, né? Nós sabemos disso e não permitirmos mais que eles nos enganem. Mas, então, eu trago assuntos aqui que depois eu vejo que circulam na internet, no mundo inteiro, não saídos aqui do Rio Grande do Sul, aqui do litoral norte, mas assuntos que são concernentes à realidade que nós estamos vivendo e que está tudo linkado. O mundo é uma aldeia global, né, no sentido de que Marcuse falava, e não de assistir a TV lixo, né? Não tem nada a ver com aquilo. Pois bem, então pessoas que nem sabem que Imbé existe, muito menos a Jussara, e falam sobre esses assuntos que eu tenho trazido para vocês. Claro que eles não sabem que eu fiz isso, mas esses assuntos, eles são importantes nesse momento atual que nós estamos vivendo. A humanidade está vivendo. Então, principalmente nós, da América, ou do continente americano, incluindo a América Central e a do Norte, nós estamos assim, umbilicalmente ligados. E o que acontece de bom num lugar tende a refletir no outro, se houver bom senso, houver pessoas inteligentes no comando. Mas também o que é mal, como a agenda woke, por exemplo, que é péssima, que é destrutiva, foi adotada assim, loucamente pelo Brasil e em outros países, em países da Europa e em outros países da América também. Por quê? Porque quem é que trouxe a agenda woke para conhecimento da humanidade? Ou pelo menos da humanidade do mundo ocidental? A esquerda. Então, quando eu digo para vocês que hoje há um enredo geral e global, e que é um pensamento em toda essa hemisfério ocidental, hemisfério sul, né, hemisfério ocidental não, hemisfério sul e também no hemisfério norte, em todo o hemisfério ocidental, nós estamos vivendo as mesmas realidades, os mesmos problemas, e parte da Europa também, pelo que eu sei, pelo que eu percebo, pelo que eu vi quando eu estava lá um ano. Eu vim esse ano, eu fiquei lá dezembro, janeiro e fevereiro, então pude observar como os nossos problemas são iguais. As raízes deles estão lá na Europa, mas se expandiu por todo o mundo. O comunismo nasceu na Europa e veio, está vindo e está muito forte atualmente, graças a Deus, começando a perder as forças, graças àqueles que conhecem, tem o quanto é deletério o pensamento, a ideologia comunista, e essas pessoas trancam o pé numa trincheira e ficam fazendo o que eu faço e que milhares de outras pessoas fazem, a alguma escala muito maior, infinitamente maior. Eu faço o que eu posso aqui onde eu estou. Porque o desastre aqui é igual a todos os desastres acontecendo no mundo. No mundo. Então, alguém, né, me passou uma informação que falou-se sobre... Depois já me disseram que isso é um vídeo que é bem mais antigo, mas não sei. Sobre aquele assunto que eu falei para vocês a semana passada, de que sobre a Terra, né, o planeta, eles 195
milhões de quilômetros quadrados do planeta, eles são tomados por água, desertos e neve. Considerando os polos também, principalmente na questão da neve, né? Então, disso tudo aí, tem 79% que pode ser habitado pelo homem. E até usei a expressão bicho-homem. E, pasmem, apenas 1% é ocupado pelo homem no planeta. Então, não existe essa possibilidade, aquela história do efeito borboleta, não existe a possibilidade de que, por exemplo, como está acontecendo agora, Capão da Canoa e Xangri-Lá jogar seus dejetos no rio Tramandaí e vai empestar a lagoa, e o rio Tramandaí e vai que se lança no mar. Então, vocês vejam a importância desse conhecimento. Isso aí acontece, é importante, é péssimo para nós que estamos aqui. Mas para milhões de outras pessoas, em milhões de outros quilômetros quadrados, isso não causa o menor, não faz o menor ruído, como se diz em comunicação. Então, não tem essa hipótese de que o pum das vacas vá fazer com que haja mais chuva, mais seca, ou El Niño, Laninha, etc, etc. Essas coisas são naturais e elas acontecem, a não ser que o homem, por sua habilidade que já tem, ele meta sua patinha suja, trazendo os mesmos transtornos que a natureza de vez em quando nos traz. Isso já aconteceu, já vem acontecendo no planeta. Independentemente disso, tem os acontecimentos naturais. Então, não tem essa possibilidade do pum da vaca prejudicar o planeta. A atmosfera, a estratosfera e etc. Isso é ridículo, mas isso é uma mentira que a esquerda, por conta dos seus interesses, planta no inconsciente da humanidade. Porque o mundo todo se mobiliza nesse sentido. E a agenda woke é aquela porcaria que os americanos inventaram, uma mistura de uma palavra americana com uma africana, para justificar o injustificável, para não justificar o que se justifica, enfim. Use o ângulo que você quiser. Eles acabaram com a naturalidade, acabaram com a sinceridade e implantaram a hipocrisia. Então, hoje, o que é comum hoje, segundo esse pensamento, é dizer uma coisa e fazer outra. Completamente diferente. As pessoas são comunistas, são de esquerda e não aceitam Deus. Não que odeiem Deus. Para elas, Deus não existe. As religiões não fazem o menor fundamento. Segundo Marx mesmo dizia que a religião é o ópio do povo. Então, isso ia acabar com a religião. E eu falei para vocês na semana passada que alguém me disse, mas Jussara, por que tu acha que o comunismo nos afeta tanto? Isso aí é um dos motivos. Os motivos são milhares ou milhões, porque eles vão mudando a mentalidade, o pensamento de nós todos. E, a propósito, a minha amiga Daisy Burns, que é juntamente com a Alzira e com a Liane, é uma das fundadoras do nosso grupo maravilhoso Levanta Brasil, que nasceu, vocês sabem, lá do acampamento de Osório, quando nós estávamos sendo peças de resistência para dizer ao Brasil e ao mundo, a quem quisesse saber, que nós não estávamos conforme, nós não sabíamos exatamente o que tinha acontecido, mas intuíamos que houve uma grande fraude, que nós fomos roubados na eleição. Por causa disso, Jair foi processado, se eu não me engano, foi um dos primeiros processos. Jair Messias Bolsonaro, o nosso líder, um homem inteligente, incorruptível, um homem que está agora sofrendo o martírio de uma prisão familiar, onde ele não pode receber mais de 9 pessoas.
que não seja a esposa dele, eu não sei se contam cozinheira, não sei se tem também cozinheira, enfim, é uma humilhação dentro de outra humilhação. E agora, como se não bastasse, tem aquela espada de Damocles, é aquela lenda grega antiga de uma espada, né, o perigo de uma espada ficar sobre a cabeça, pendurada por um fio de cabelo. E qualquer ato imprudente, isso foi criado porque um governante, um rei, era muito criticado. Tudo que ele fazia estava errado. Então, ele fez esse exercício aí de inteligência para provar. Isso é uma lenda, para provar quão difícil é governar. Então, aquele fio de cabelo segurava uma espada e qualquer coisa que ele fizesse mal, a espada cairia sobre a cabeça dele. Nós estamos nessa mesma situação em Bolsonaro, muito mais ainda, porque existe essa espada de Damocles sobre a cabeça dele, com esse papo miserável, covarde, torturador, de dizer, vai para Papuda. Essa semana, o filho do Demo, aquele que não tem cabelo, foi lá, os assessores deles estão antes, examinar a cela onde o Bolsonaro vai ficar. Isso nos enche de pânico, de terror, porque nós conhecemos a coragem dele. Isso nós conhecemos, disso ninguém duvida. Mas nós sabemos do horror que ele fisicamente vem passando, quanto se fragilizou a saúde desse homem, que, afinal de contas, recém fez 70 anos, ele é um atleta, é um militar que teve preparação física, psicológica, mental, para ser um forte. Esse homem recebeu uma facada que ele não morreu, não passou para outro plano por milagre, porque ele tem uma missão junto ao Brasil, e isso é coisa de Deus, não somos nós que estamos inventando, porque ele foi ferido numa região, e eu tive muita intimidade com esse tipo de problema, num júri que eu fiz uma vez, que um ex-presidiário que saiu da FEBEM, naquela época era a FEBEM, saiu da FEBEM para ir direto para o presídio e ficou lá mais uns 15 a 20 anos. Quando ele saiu, ele não reconheceu nada aqui fora, ele ficou tão deslocado, ele ficou tão infeliz que ele queria só voltar para a cadeia. Isso só ficamos sabendo depois. O que ele fez? Tinha um rapaz vendendo pipoca, pipoqueiro, na esquina da Rua da Praia com a Doutor Flores. E ele não teve dúvida, cravou uma faca no pipoqueiro. O nome dele se chamava Calomé. Eu nunca esqueci. Eu fiz milhares de júris, mas nunca esqueci. Esse aí. E aí, como pegou nessa mesma região da facada, que a facada pegou no Bolsonaro, que chama hipocôndrio, e não sangra. O sangramento é interno, e é por isso que é extremamente perigoso, e é por isso que quase todo mundo que passa por isso morre. Então o rapaz ficou assim, nos estertores, né, estrebuchando, como se diz, e na época as pessoas achavam que aquela doença que faz as pessoas terem ataques, bom, já me lembrarei, que ele estava tendo um ataque epilético e que aquela espuma que saía da boca da pessoa era extremamente contagiosa. Então ninguém chegou perto dele, e ele ali estertorando, até que apareceu a brigada militar, recolheram ele e tal. Ele tinha levado uma facada e morreu. Uma maioria dessas facadas. E a esquerda covarde, abusiva, imoral, indecente, não tem adjetivos suficientes para dizer o que a esquerda é, o que ela representa, o que ela faz, o que ela transforma nas pessoas. Então, ela diz que essa facada não houve, foi facada fake. Esse homem hoje está todo recortado, já fez tantas outras cirurgias, já esteve mais outras vezes à beira da morte, e mesmo assim, ele está sendo preservado por Deus, porque ele tem uma missão, e a missão dele é novamente se eleger presidente do Brasil em 2026. Isso aí vocês têm que acreditar, porque é a nossa esperança, é a nossa porta de saída desse inferno que nós estamos vivendo. Então, agora, já temos que chamar
o Alexandre Garcia, né, Gabriel? Então, depois eu voltarei, se Deus quiser, continuando esse assunto. Porque o assunto é chacoalhar as pessoas, a mentalidade, a mente das pessoas, o pensamento ou a falta dele, para que a gente consiga acordar mais ou menos 80% da nossa população para podermos enfrentar como tem que ser enfrentados os problemas que nós estamos vivendo e que a maioria deles vem por conta do comunismo, por conta da esquerda, por conta do Partido das Trevas, e agora subsidiado pelo PSOL, mas também com percentual altíssimo na conta de vocês que não votaram bem, nunca votaram bem, e que se acostumaram com essa história de que política é ladrão e que tanto faz, tanto fez, não vota em nenhum, vai para a praia na época no dia das eleições, ou vai para a serra, ou fica em casa. Mas para quê? Para quê? Para participar, meu filho, minha filha. Para participar. Isso é um processo. E se vocês, que são bons, que trabalham, que almejam coisas boas para si, para sua família, para suas famílias, se vocês não se envolverem nesse processo, ele vai ser negativo. Já estamos numa situação extremamente difícil. E o óbvio é que ainda vai piorar antes de melhorar. E o óbvio também é que se vocês não fizerem nada, nós não melhoraremos. Porque se a maioria fica omissa, calada, é porque tá bom. O status quo favorece. Entendeu? Por que eu tenho tanta necessidade de acordar vocês e que vocês transmitam essas ideias? Não porque elas são minhas, porque eu não sou dona da verdade, mas eu aprendo, eu estudo, eu vivencio, eu não sou psicopata, e eu sei que não sou, porque eu tenho empatia, porque eu gosto das pessoas, eu gosto da humanidade, eu gosto de tudo que existe no universo, e positivo e bom, eu gosto. Eu gosto dos animais, eu gosto das plantas, eu gosto de flores, eu gosto dos rios, lagoas, mar, porque Deus colocou isso à nossa disposição, também porque tem uma finalidade. Então vamos ouvir agora a palavra sempre pacificador, até porque ele não é que nem eu, ele nunca perde a paciência, ele nunca se exalta, né? Ele tem outro temperamento, enfim, além de muito mais cultura do que eu, e mais experiência, inclusive, né? Já participou assim em vários países representando o Brasil como jornalista, porque ele é jornalista. Existem poucos no país. Ele é um dos bons e é um dos melhores. Bom dia. Pois é, Lula saiu da COP, foi para Santa Marta, na Colômbia, né? De um lado e de outro esvaziados, não tinha pouco presidente da República, o do Uruguai não foi, o do Chile não foi, da Bolívia, que tomou posse, Paraguai, que estava na posse da Bolívia, a mexicana, que é de esquerda, tampouco. Foi uma reunião lá para defender Maduro, né? E Lula se queixou da ação americana no Caribe, né? Falando de intervenção militar. A ação é, na verdade, uma ação policial para evitar que a droga chegue nos Estados Unidos. O que acontece com isso? Que ele fica brigando com os Estados Unidos e os pobres dos exportadores brasileiros que vendem para os Estados Unidos vão ficar meses, como disse o homem do comércio dos Estados Unidos, o Jameson Greer, meses até resolver essa questão da tarifa. Parece que Lula não está se importando muito, ele quer fazer política, palanque, só deve estar no palanque errado, porque ele está defendendo, de novo, né, coerente na defesa da droga. Se combate os Estados Unidos que combatem a droga, ele está defendendo a droga como defendeu contra a polícia do Rio de Janeiro, chamando de ação desastrada, de matança, etc., quando a maciça maioria da população, 87% do morro, né, aprovaram essa ação da polícia. Mas, enquanto isso, cada vez mais se restringe a exportação brasileira. No primeiro mês, que foram só 15 dias de agosto, deu 18% de queda. No segundo mês, setembro, deu
20% de queda. Agora está dando 38% de queda. 38%, né? 37,9%, dá 38%. Então, é uma perda muito grande, isso significa também empregos, empresas brasileiras que vivem de exportar para os Estados Unidos. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, os amiguinhos de Lula, pessoal da JBF, estão sendo investigados agora pelo Departamento de Justiça. Isso é muito sério. São 4 grandes empresas de carnes que são acusadas de cartel, uma vez que o rancheiro americano, né, o criador de gado, está ganhando menos pela carne e a carne está mais cara no supermercado. Então, estão achando que aí no meio está a indústria da carne e está sendo investigada, né? A brasileira JBF, que são apoiadores de Lula. Ele foi, o Joelson foi a Lula dizendo que podia levar recado de Lula para o Trump, foi lá no Trump, só que o Trump cumprimentou, mas pediu para o Departamento de Estado verificar. Na semana passada eu falei com você sobre um juiz de Brasília que mandou o Nicolas Ferreira tirar do X uma postagem que ele disse: PT significa Partido dos Traficantes, né? Mandou tirar. Eu mostrei aqui o artigo 53 da Constituição, dizendo que deputados e senadores são invioláveis civil e criminalmente. Esse juiz é de uma vara civil. Civil e criminalmente por quaisquer palavras. O juiz, não sei porquê, ele não é constituinte, mas ele disse que essa inviolabilidade só vale no âmbito da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados. Não é o que está escrito na Constituição. A inviolabilidade é absoluta. Eu ainda disse brincando aqui, é no universo, né? Urbi et orbi, né? Então, não, mas eu estou dizendo isso porque o editorial desse domingo do Estadão disse o seguinte, né? Um juiz não tem que se meter na luta política. Democracia é o confronto de discursos, áspero, exagerado, injusto ou mentiroso. Mas a justiça não tem o papel de policiar manifestações de deputados, muito menos de higienizar o debate público. Vejam só. E, por último, um refugiado brasileiro que está em Buenos Aires interrompeu um evento de Gilmar Mendes, lá em Buenos Aires, para dizer que ele está sendo acusado injustamente. Ele vai ser julgado agora, na outra semana, lá no Supremo, pelo 8 de janeiro. Né? Julgado por uso inflamável, uso de substância inflamável, deterioração do patrimônio tombado, grave ameaça, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, dano qualificado. Ele disse que nem entrou em prédio público e está sendo acusado e disse: olha, não tem nenhuma prova de que eu fiz essas coisas, né? Assim como outros. Falou lá e o auditório ouviu em silêncio. A segurança chegou perto dele, ele disse: não, eu não vou fazer mal a ninguém aqui, eu só quero dizer que faz 3 anos que eu estou longe dos meus filhos, né, por causa dessa perseguição. E aí ele saiu, foi embora. Gilmar não respondeu, passou a palavra para a pessoa seguinte, que era o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, que estava lá, falando também no evento do Instituto, que é de Gilmar Mendes. Evento não foi nos Estados Unidos, porque Gilmar já não tem mais o visto, né, e vai correr esse risco de aparecer essas pessoas que fugiram para Portugal, para a Espanha, para os Estados Unidos, né, porque estavam fazendo uma manifestação que é permitida pela Constituição, não estavam armados, né, e alguns praticaram dano ao patrimônio público e têm que pagar. Né, os que danificaram o patrimônio público, só que tem que ser identificados e tem que haver prova de que eles fizeram o dano. De Brasília, Alexandre Garcia.
Restaurante Monticelli. Diariamente com um super buffet de pratos quentes, com churrasco e variedade de saladas. E para o seu acompanhamento, deliciosas sobremesas. Nosso horário de atendimento é de segunda a segunda, das 7 às 19 horas. Telefone para contato 519-9654-4964. Restaurante Monticelli, junto à rodoviária de Osório. You're like a Ferris wheel circling around, off in an open field, firm in the ground, lost in the wilderness, not to be found. Give me your hand and I won't let you down. In a place I've never been, to find a way I'm wandering. Will you take my hand or will you just keep spinning? Searching for 7 years, yearning to see. Tell me I'm getting near where you will be. Scarred from the moment when I saw you leave. How will it feel if I break through the tree? In a place I've never been, to find a way I'm wandering. Will you take my hand or will you just keep spinning? I'm not about to figure it out for you. Como comecei a falar para vocês, na primeira parte, que eu recebi, entre outras mensagens, às vezes não tenho tempo de ler todas, mas eu recebi uma da Daisy, que é uma das fundadoras do Levanta Brasil, e que é uma grande patriota, está sempre participando, está sempre colaborando, e, enfim, é uma daquelas que está em pé pelo Brasil. E assim, em pé pelo Brasil, é que nós queremos que você fique. Porque, como dizia um velho caudilho sul-americano, aqui da nossa banda, mas vale morir em pé do que viver em rodilhas. Quer dizer, é melhor morrer em pé do que viver de joelhos. Então, o que nós fazemos? A Deise, eu e milhares de outras pessoas, nós estendemos a mão para puxá-los, para levantá-los. Vocês são todos ajoelhados. Vocês se submetem a tudo que é absurdo que tem nesse planeta. Aceitam. E essa aceitação faz com que as coisas mudem a respeito daqueles perversos, daqueles demoníacos, dos psicopatas que regem o Brasil e que regem outros tantos países e que estão afundados na lama, na miséria, na tristeza, na destruição, como nós. Então, ela mandou um pensamento do Carl Sagan, ou Sagan, americano. Ele é um cientista, eu vou ter que ler porque é um pouquinho grande. Ele é nasceu em 34, do século XX, um dos maiores cientistas do século XX. Nasceu no ano de 1934 e faleceu cedo, aos 62 anos, em 1996. Então, ele é um homem de grande sabedoria, um QI altíssimo, enfim, um pensador, além de ser um cientista, ele participou de toda o nascimento, evolução e concretização dos planos de viagens à Lua, a outros planetas. Essas viagens interespaciais, ele sempre esteve por trás, com sua sabedoria, seu conhecimento, foi um dos que participou desse momento, quando a maioria de quem está me ouvindo agora nem tinha nascido ainda. Mas ele é também um pensador. E o que ele disse? Disse o seguinte, ó,
se formos, prestem bem atenção, porque isso é bem realidade. Se formos enganados por muito tempo, a nossa tendência é rejeitar qualquer evidência de logro. Já não nos interessamos em descobrir a verdade. O engano nos aprisionou. Vocês se deram conta do quanto essa frase ela serve como uma luva para o nosso status quo? Percebem? Esse homem tinha realmente um grande conhecimento, uma grande empatia e sabedoria para sintetizar uma coisa tão... É universal esse pensamento. Ele é aplicado a qualquer tempo, para qualquer povo, em qualquer quadrante do mundo. Porque se o ser humano age assim, a gente aprende pelos ouvidos também, pelos sentidos, mas muito pelos ouvidos. E através de pessoas que estudaram mais que nós, desde crianças. A gente sempre teve professores que nos ensinaram. Aliás, eu tive meu pai, que me ensinou a escrever. Mas a maioria das crianças aprende a escrever na escola. E aí vai aprendendo os princípios básicos da matemática, da geografia, da história, do conhecimento humano, enfim. E depois vem o crescimento, depois vem as universidades, os intercâmbios e, né, a troca de conhecimento, que é universal também, e é extremamente positivo. E eu quero fazer um decálogo, talvez, sobre as coisas que nós temos que fazer. Agora, já, com urgência. E a educação é um dos aspectos que nós devemos debruçar muito. Mas não vou agora começar a falar nesse assunto, porque eu quero aproveitar essa frase do Carl Sagan, que disse isso. Se a gente é enganado por muito tempo, a televisão, como a TV Lixo, a Globo Lixo, fez com os brasileiros, os outros países, a mesma coisa, só que não conheço a história deles. Conheço a nossa, mas sei que é tudo a mesma coisa, porque a gente está tudo no mesmo buraco. Essa é a verdade. A América do Sul está toda no mesmo buraco. Ou quase toda, né? 2 ou 3 países conseguiram sair, mas já estiveram também aqui onde nós estamos. E o povo, através do voto, teve a sensibilidade de mudar esse status. E é isso que nós queremos que você faça. Comece a valorizar o seu voto. Ah, Sara, mas nem sei se vai ter eleição. A gente não sabe se vai estar vivo amanhã, nem daqui a 5 minutos. Mas a gente tem que se preparar. Um pai que quer educar o seu filho e leva para a escola, tem 5 anos, 6, 7 anos, está começando, ele não sabe se no futuro ele vai ser um gênio, se ele vai ser um elemento extremamente positivo, produtivo e necessário, ou se ele vai, no meio do caminho, se encontrar com as drogas, por exemplo, que é o grande entrave da juventude, e é por isso que o Trump está super mega preocupado, e nós também devemos estar, e é por isso que nós temos que ajudá-lo, porque nós mandamos droga, eles nos mandam drogados, e vice-versa, e a coisa ficou ruim. Então, nós temos que começar. Eu já trabalhei 40 anos voluntariamente nessa missão. E nunca me furtei de continuar trabalhando. Como eu estou longe de qualquer ponto de referência para continuar no amor exigente, continuar trabalhando com dependentes químicos e sua recuperação, que eu faço através das lives. Através da maneira como eu me comunico com as pessoas. Através do incentivo que eu dou. Mas depois que a gente entra nessa, desse tipo de trabalho, de ajuda, a gente não sai mais. Não sai porque fica tudo, a gente fica impregnado daquele conhecimento, da necessidade de ajudar a juventude para que se levante, para que se torne médicos sérios. Nossa porcaria de médico que tem por aí, que a maioria é maconheiro, a maioria usa droga. E até porque tem bastante acesso às drogas nos seus armários. E não adianta nem dizer que passa pano, porque eu não passo. Porque as universidades estão aí, um lixo. Um lixo. Por quê? Porque lá atrás, a esquerda, uma das primeiras preocupações foi comprar todos os reitores. Foi esquerdizar toda a educação, básica e a universitária. Então, não pode ser coisa boa daí. Não sai.
Os poucos que saem e que depois se aperfeiçoam até no exterior, esses aí são milagres. Outro dia eu contei para vocês também que eu fui numa formatura de pessoas que estudam pela internet. Faculdades que existem, proliferam por aí. E eu não sei, eu não conhecia bem, só conhecia pela palavra do Adilson, né, que gosta muito desse tipo de trabalho, está sempre pregando, está sempre, como é que se diz, está sempre falando sobre esse assunto. Então, eu fui nessa formatura, eram acho que uns 5, tinha engenheiro, tinha psicólogo, tinha fisioterapeuta, tinha vários tipos de engenharia, enfim. E pelos discursos, pela postura daquelas criaturas, que não estudaram, que não tiveram tempo para ir numa aula de noite, todos adultos, claro, porque tem que trabalhar para sustentar a família, para se manter. Sabe, dá aquela coisinha assim que não conhece. Mas desse jeito, será que isso tudo é desse jeito, meu povo, que se pode estudar melhor? Não é indo para uma universidade. Cheguei a essa conclusão por esses rapazes, moças, senhores, senhoras, que eu vi se formando, os discursos dos oradores das turmas eram um primor. Eram pessoas assim, que sabem o valor do trabalho, do estudo, do crescimento, da necessidade de saber para poder progredir, para poder ganhar mais dinheiro. Todos capitalistas, claro, né? Comunista ali não vi ninguém. Todo mundo ali no mesmo empenho. Ninguém querendo ser vagabundo, porque se quisesse ser vagabundos, não estudariam e não terminariam se formando. Mas não, eu conheci alguns deles e sei que são pessoas da melhor. O Jânio, que eu conheço mais, que conheci desde menino, sou muito amiga da mãe dele, a Noêmia, são ali do Portão, e o Hélio, hoje estão separados, mas é o casal que gerou o Jânio. E sempre foi um bom menino. E a mãe, lá atrás, quando começou com o meu trabalho do Amor Exigente, tentando, né, recuperar os dependentes, ela me dizia, interessante isso aí, como é, porque a gente trabalha também as famílias. Como é que se faz? Porque eu não quero que o meu Jânio entre por esse caminho. Eu disse, vai lá, assiste umas reuniões. Em todo lugar tem. Então, na época não tinha. Em São Leopoldo. Então, ela começou e levava outros meninos junto. Aqueles todos aproveitaram aquelas lições. Porque os pais foram alertados de como eles deveriam se conduzir. Os sintomas, os primeiros indícios, né, as primeiras demonstrações, porque a tendência é humana. De lá, as mães, ela estava tudo começando. Não a drogadição, que isso é eterna, é antiga, mas estava crescendo, tomando assim essa forma que tomou aqui no Brasil nos últimos 30 anos, nos últimos 40 anos. Então, essas mães souberam dar esse encaminhamento. E aí, depois, o Jânio não pôde estudar antes porque tinha que trabalhar, mas no momento que ele já adulto, conheceu esse método, se inscreveu, estudou. Cansei de ver eles trancado no quarto de noite, depois de todo um dia de trabalho, ele na noite ficava assistindo aulas. E, enfim, ele se capacitou para se formar engenheiro civil. E todos os outros se formaram ali. Agora, eu tive assim, essa felicidade de ver que nem tudo está perdido. Porque através da universidade, se ele não se corrompeu ainda na escola básica, porque a maioria das professoras são comunistas, são de esquerda, e só fazem o que os esquerdistas mandam, por que vocês acham que o Leite se elegeu? Por que vocês acham que elas votam nele? Porque se identificam. O outro não é de esquerda. Então, elas buscam a identificação e depois, evidentemente, pregam a ideologia que é igual. Então, eu tenho muitas amigas professoras. E a maioria delas tem esse conhecimento que eu tenho, por conviver com as outras colegas. Sabe que um número muito grande, tanto quanto no clero, a padrecada aí, comunista, tem muito.
E não adianta, né, passar pano. Não adianta, porque estão aí, eles afastaram o povo da igreja, agora parece que estão se aproximando de novo, porque e os pastores também, tem pastores de esquerda, acreditem, que fazem beijamão com o cachaceiro. Por quê? Porque pensam igual. Isso é o óbvio. Então, aqui, voltando aqui ao texto do Carl Sagan, então, como as pessoas assim vão se acostumando com o anormal, com o atípico, e isso passa a ser normal, e isso passa a ser aceito. Por quê? Porque isso é um processo deletério, vai destruindo a pessoa, vai bloqueando a pessoa para as verdadeiras situações ou coisas que são realmente boas e construtivas. Então, lá no íntimo, ninguém quer dar mão à palmatória e reconhecer que aquelas pessoas são do mal. Estão mandando, tem que obedecer. Então, político não presta, político é ladrão, eu não voto, eu não respeito o voto, eu não estou nem aí. E assim a gente vai cavocando esse buraco. Por isso que eu achei interessantíssimo esse texto. Que já não nos interessamos em descobrir a verdade. Ninguém mais. Melhor é não saber. Tu sabe que o teu vizinho ali, ladrão, sem vergonha, que bate na mulher, que ele é candidato a vereador? Não sei, não quero saber negócio de política. Viu? Como o erro começa bem dentro da sua cabecinha, na sua casa, na sua vizinhança, na sua cidade, porque tudo acontece no município. Ninguém nasce no estado, nasce sempre no município. Então, como no município, principalmente nos menores, todo mundo se conhece, vocês votam mal porque querem. Nós tivemos aqui, há uns anos atrás, uma semana da eleição, o prefeito atual preso por corrupção, coisas gravíssimas. O processo, uns dizem que ele foi absolvido, e até acho que foi porque ele concorreu de novo. Outros dizem, catucou, sei lá, como as pessoas costumam falar. E votaram nele. Por pouco ele não se reelegeu, mesmo sabendo que ele, na véspera da outra eleição, tinha sido preso por corrupção. Então, isso se repetiu na presidência da República. Um homem processado, condenado em 4 instâncias, num procedimento devidamente legal, tudo perfeito, tudo para alguém chegar na mão grande e tirá-lo da cadeia para levá-lo. Como é que foi feita essa caminhada? Isso a maioria já sabe. Roubaram nas eleições para que ele se tornasse nosso presidente, então foi tirado da cadeia para governar o país. Agora, já tinham votado nele na primeira vez. Eu, graças a Deus, nunca votei. Mas muita gente acreditou. E como ele começou bem, parecia que ia continuar bem. Só que era tudo. Ele é um psicopata também, tem que considerar isso. Era tudo, estava na mente dele, ele ia te fazer de bonzinho até botar a mão na massa. Porque hoje ele contraria tudo o que ele disse no passado. O que ele faz hoje não tem nada a ver com o que ele disse no passado. E que está cheia a internet desse tipo de informação. É só pesquisar, aqueles que não sabem de memória, e os mais jovens que não conheceram, vão pesquisar. Ele é racista, ele é homofóbico, ele não gosta de gay. E depois empurrou tudo isso para cima do Bolsonaro, ele e a caterva dele, tudo para cima do Bolsonaro, porque é assim que o comunismo ensina. Acuse-o do que você é. Então, por isso que o Bolsonaro tem essas mesmas pestes. Racista, homofóbico, tudo que o cachaceiro é. E os seguidores do cachaceiro são. Me dói na alma, porque eu conheço pessoas maravilhosas que foram emprenhadas pelos ouvidos, ou na origem, ou na caminhada, e depois já eram de uma igreja, já tinham participação ativa, tinham medianamente uma boa espiritualidade,
acreditando em Deus sobretudo, essas pessoas votando no cachaceiro. Mesmo sabendo que ele é ladrão, porque aí já, isso aí, ó, a verdade, de acordo com Sagan, a verdade, esse engano, essa mentira, esse erro, ele já nos aprisionou. Então, vocês aí que ficaram indiferentes, insensíveis, que não estão nem aí, vocês estão participando de um processo que a psicologia chama negação. Isso inconscientemente. E isso falando do inconsciente coletivo. Claro, a expressão é inconsciente coletivo, mas nem todos os brasileiros pensam assim. Nós somos maior parte hoje, graças a Deus, que estamos do lado do bem, do lado da ordem, nós acreditamos num país próspero, que as pessoas sejam honradas e trabalhadoras e que tenham suas famílias respeitadas e suas famílias elevadas cada vez mais, porque tem acima de tudo e de todos, tem um Deus. Nós acreditamos nesse Deus. E é por isso que nós queremos, se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós não podemos ser alguém que não acredita em Deus. Nós não podemos ser alguém que faz o mal. Nós não podemos ser alguém que é cachaceiro, que é comunista, tem uma palavra para isso, que para ganhar voto vai numa igreja católica, entra na fila da comunhão e comunga, como fez aquela menina do partido do PCB. Você sabe quem é, né? A Manuela. Ela e esse burro, cretino, imbecil do ministro da Fazenda, ignorante, que admitiu ele mesmo que não entende economia. Teve algumas aulinhas só para passar no concurso e mesmo assim precisou colar. Então, gente desse nível, dessa estirpe, estão nos governando. Eles que ditam as políticas do país. E nós aqui, ó, na fila do sim, senhor. Ninguém contesta. Porque se houvesse gente de vergonha no Brasil, em todos os lugares, porque os maus estão em todos os lugares também, se houvesse um congresso honrado nesse país, lá atrás, quando esse que está mandando no Brasil agora, o sem cabelo, teria sido posto no seu lugar pelo Congresso, que é quem tem autoridade para isso. Mas como eles foram bem espertos e compraram o Congresso, e não compraram todo, tem deputados, senadores, já teve outros no passado que não se corromperam, que não se venderam. Mas a maioria, a resposta é sim. Então, quem votou lá atrás, no cachaceiro, porque tinha esperança, quando viu que ele era ladrão, não tinha que ter repetido a dose. O que aconteceu? Votaram nele de novo, por causa do discurso fácil, da mentira, do engodo, da farsa, da hipocrisia. Votaram nele de novo, 8 anos. Aí não dava mais para repetir, graças a Deus. Porém, um outro comunista, porque é comunista, todo mundo sabe, né? Inclusive o partido dele ainda até hoje é o PSDB, que tudo que tem é social, né? O social é o comunista de banho tomado, vocês sabem disso. Então, o Fernando Henrique tratou lá na ponta, porque isso aí é a dança das cadeiras, né? E era um pouco ele, ficou 8 anos, eu votei nele. Quantos brasileiros de bem votaram no professor universitário, no sociólogo, que tinha uma boa presença. Eu tinha uma esposa que era maravilhosa, que trabalhava pelo povo, foi uma primeira-dama discreta, mas trabalhou muito positivamente. Era socióloga ela. Então, porque por acaso, será que essa de hoje também se diz ser socióloga? Acho que não, né? Ela não tem inteligência para tanto. Mas aconteceu, né? As duas serem sociólogas. Então, aí ele, ladrão, corrupto, de carteirinha, ele elegeu uma imbecil, uma retardada, só porque ela o representava. Vejam bem, então, o nível da imersão
na iniquidade que nós estávamos. E aí, não suficientemente, ela se tornou assim, ó, piada nacional, internacional, pelas suas falas, pelos seus cálculos. Enfim, a mulher é o ó do Borogodó, como diziam lá na minha terra. E se reelegeu por força do cachaceiro, que por sua lábia, por sua mentira, tinha cativado a maioria do eleitorado completamente imbecil, né? Não digo 100%, mas os 70% imbecil. Porque quem não viu durante 4, 8, 12 anos que a coisa era uma M e que não deu bola, não tem outra coisa. Ou é imbecil ou é mau caráter. E eu não estou aqui para julgar ninguém. Agora, julgo os resultados. E aí, quando ele quis aplicar de novo o golpe, porque ele estava preso, colocou alguém no lugar dele, vocês vejam que o Brasil já tinha mudado. Já estava começando a mudar. Não tinha mudado. Estava começando a mudar. E para derrubar o fajuto, esse hipócrita aí, da ministra da Economia, da Fazenda, eu não gosto nem de pensar que existe esse ministério com essa criatura dentro. Então, quando ele quis, e o cachaceiro achou que poderia, porque boa figura, apesar de já ter sido o pior prefeito de São Paulo, ter perdido eleições já, um homem assim, reconhecidamente canalha, imprestável, ele pensou, coloco ele, e assim como elegi a Anta, eu vou eleger esse como é que é o marido da Anta? Não sei, né? Esse javali, não, coitado do javali, não merece tanto. Eu vou eleger esse imprestável. Só que o brasileiro estava acordando. E por que o brasileiro estava acordando? Por quê? Porque estava começando a ouvir um discurso diferente. Opa! Sintonizou. O brasileiro sintonizou com esse novo discurso. E quem proferiu esse novo discurso? Jair Messias Bolsonaro. E um povo que estava acordando correu atrás desse homem, chamando de mito e votando nele, e elegendo ele contra todo um sistema podre, riquíssimo. E era dinheiro que vinha da esquerda americana, era dinheiro que vinha do Foro de São Paulo, e Soros, e todo o globalismo trabalhando junto para eleger o sósia não, porque não é parecido, né? Mas o representante do cachaceiro, do Nine, né? O Nine, aquele que não tem um dedinho. Então, aí, ele se elegeu contra tudo e contra todos. Só Deus e o povo de bem. Então, agora, quando vocês veem falar em escândalo, em roubalheira na política, nem precisa pesquisar quem é. Pode ver, a notícia pode parar por aí, porque é da esquerda. Porque é comunista. Porque eles não acreditam em nada que é bom. Eles só sabem roubar. Eles só sabem enganar. Eles são iguais àqueles que a Bíblia, como é que se diz, fala sobre o Satanás. Vem para matar, roubar e enganar. Mentir, coisas assim. E esse povo que acreditou no Bolsonaro, pelas suas ideias, não foi pelos seus lindos olhos azuis, foi pelas suas ideias, pela sua coragem, pelo enfrentamento, levou a facada e continuou candidato e ganhou a eleição. E fez os 4 anos mais limpos, mais maravilhosos, apesar de enfrentar uma epidemia e um sistema que transformou essa epidemia numa coisa que ela não era, e o próprio Bolsonaro denunciou as vacinas, e denunciou o bichinho, né? E nós ficamos impossibilitados durante anos de dizer o nome da palavra, da doença, que é a Covid, e falar em vacina era proibido. Hoje, a começar por médicos que foram prêmios Nobel ou Nobel de Medicina, dizem que tudo foi uma farsa, uma grande farsa. E a maioria dos médicos, uns ficam quietos, porque estão com vergonha do que fizeram, porque morreu muito mais gente pela intubação
do que pela doença. E morre até hoje mais gente pela vacina do que morreu também pela doença. Bem, já está quase chegando a hora de terminar este papo com vocês, mas como ele está linkado a tudo que eu já vinha falando e o que continuarei falando, e eu vou preparar o tal de decálogo. Eu vou fazer 10 mandamentos, não sem Monte Sinai, claro, né? Estou brincando. Mas os 10 motivos pelos quais você não pode ser comunista. Mas você está imbecilizado o suficiente para continuar? Continue. Porque nós estamos trabalhando um povo melhor, para um Brasil melhor, mais consciente, mais responsável, mais ciente do que está acontecendo, sem passar pano, sem se desencantar. Porque desencantado nós já estivemos, e agora, ó, está na hora de acordar, está de levantar, está de sacudir a poeira e dar a volta por cima. É isso que nós temos que fazer. Porque nós estivemos esse tempo todo, eu não falo por mim, mas falo pela maioria, aprisionados da mentira, do engodo, da farsa. Então, mais do que nunca, estamos começando uma nova semana e mais do que nunca é necessário que a gente acorde. E vamos começar botando uma bandeira na nossa casa. Vamos marcar território. Deixa de ser covarde, deixa de ser medroso. Aqui tem um brasileiro. Aqui tem um contra o comunismo. Bote uma bandeira, não importa o tamanho. Eu hoje estou sem bandeira grande. Mas tem 2 pequenas. Mas estou, né, de olho aí para comprar uma bandeira maior para botar, para marcar mais, para que mais gente veja. Não está sendo suficiente. Então, faça isso na sua casa. A bandeira custa barato, uma das menores. Uma maior custa um pouquinho mais caro e talvez por isso eu esteja, né, ainda não podendo comprar uma bandeira como eu queria. Como merece o meu país. Porque isso é um sacrifício. E ele merece que seja feito. Então, vamos começar por aí. Pense nessa ideia. Desenvolva essa ideia. Enfeite a sua casa. Coloque uma bandeira. Faça como os animais fazem, e fazem isso desde a criação do mundo. Eles marcam território. Ali, outro não entra. Então, vamos fazer como eles. O cachorrinho faz, o leão faz, todas as feras fazem, todos os bichos fazem. Marcar território. Vamos marcar o nosso território. Com a nossa bandeira. Com a nossa verde e amarela tremulando para dizer, aqui comunista não entra. Aqui comunista não tem vez. Aqui é Deus, pátria, família, justiça e liberdade. Até amanhã. Amo vocês.